Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta linda manhã de terça-feira, 8 de agosto de 2024, o dia de São Domingos. Ele que foi um pregador do Evangelho zeloso e defensor da fé. Pela sua bondade e simplicidade converteu muitos corações a Cristo. E hoje é um grande exemplo para nós. Amados, eu sou Antônia Correia, eu estou ministra da palavra na área missionária Cidade de Deus, na comunidade católica Santo Expedito, do setor Dom Luís da Arquidiocese de Manaus. E é um grande prazer poder estar aqui para partilhar com você, que está aí com os ouvidos atentos e o coração aberto para receber a palavra de vida eterna, que a liturgia nos dá de presente todas as manhãs. E hoje ela nos presenteou com este belíssimo texto do evangelista Mateus. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 23. Mateus 16, do 13 ao 23, perdão. E hoje, já estamos caminhando no meio vocacional. Queremos colocar nas nossas intenções os jovens que buscam discernir sua vocação para que sejam iluminados com sabedoria e ajudados por pessoas capacitadas e responsáveis para ingressarem no serviço do Reino de Deus. Agora iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Versículo 13. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou os discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se a Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O evangelho de hoje, né, é um dos mais belos diálogos entre Jesus e o apóstolo Pedro, e que serve para nos mostrar que é nas horas mais difíceis e mais exigentes que manifestamos o tamanho da nossa fé. Bom, o texto inicia mostrando Jesus na região da Cesareia, fazendo uma espécie de sondagem a respeito do que as pessoas pensavam sobre ele. E aproveita a oportunidade para testar os seus discípulos também, com a mesma pergunta: e vós, quem dizeis que sou? Percebam que a resposta deve ser de cunho individual, de acordo com a fé de cada um. E entre a diversidade de respostas surge a de Pedro, que apesar de estar sempre questionando contrariamente, é a resposta que Jesus esperava. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diante disso, Jesus só tem a elogiar, reconhecendo o tamanho da fé de Pedro. Feliz é tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Revelação de Deus indicando dessa forma Pedro a uma missão especial que seria ser a pedra que seria construída a igreja, a nossa igreja católica, apostólica romana. E isso é maravilhoso demais, né? Imaginemos Jesus falando para mim, para você que está me ouvindo nesta manhã, as mesmas palavras que falou para Pedro. Você é feliz porque você segue as palavras de Deus em sua vida. Você é feliz porque você acredita nas coisas de Deus. Você é feliz porque você acredita que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora imaginem, como será que você reagiria se ouvisse esses elogios? Diretamente assim. Amados, todos os dias Ele fala para mim e para você, que acredita e que nós somos felizes e que sempre seremos. Louvado seja Deus por isso. Mas, porém, entretanto, tem muito cristão por aí acreditando e dando atenção para as coisas do mundo. E isso não é bom. Porque as coisas do mundo, muitas vezes, vão contra as coisas de Deus. E o cristão não deve pensar como os homens do mundo pensam. Ele tem que agir de acordo com os ensinamentos divinos. Veja o exemplo de Pedro, que queria tanto agradar a Jesus, quando disse que não queria que ele morresse naquela cruz, porque ele pensava que, falando o que falou, agradaria a Jesus como se agrada o mundo, como se agrada as pessoas do mundo. E não foi isso que aconteceu. Quantas vezes no nosso dia a dia pensamos que estamos agradando o Senhor com as nossas atitudes, com atitudes que julgamos corretas e não agradamos. Estamos simplesmente, muitas vezes, agindo como Pedro. Por isso, tenhamos muito cuidado com as nossas ações, com nossas atitudes e com o que falamos e no que acreditamos. Dessa forma, é importante saber que para pensar como Deus não se pode tirar a cruz, porque é pela cruz que se chega à ressurreição. Não é à toa que Jesus diz: pegue sua cruz e me siga. Ele não diz para deixarmos, não. Porque Ele sabe que é ela que nos faz passar da morte para a vida. É ela que nos faz passar da tristeza para a alegria. É ela que nos faz passar da escuridão para a luz, do ódio para o amor. Ou seja, em outras palavras, é porque Ele quer que sejamos felizes. E só somos felizes, só encontramos a felicidade eterna pela cruz. Por isso, amados, é importante perceber como Deus nos quer por perto dele. E mais, Ele confia e acredita na gente.
sobretudo nos que ele deixou como missão de conduzir a igreja, como fez com Pedro e com os seguintes daquela época. E hoje, ele quis contar comigo para falar da palavra dele para você que me ouve agora. Ele quer que você também seja instrumento de luz para o mundo. Só falta a tua decisão. Acredite nele. Mesmo que você seja aquela pessoa com pouca fé, não tem problema. Ele te ama de qualquer jeito. Acredite nisso. Nunca duvide do amor e da confiança de Deus por nós. Que possamos entender, amados, que o homem de Deus acredita nas coisas de Deus. E que possamos estar atentos, muito atentos nas coisas do mundo, para não cairmos nas ciladas que há por aí afora, que não são poucas. Portanto, nós só podemos crer e confessar Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo, se recebermos do próprio Deus o dom da fé. A fé em Cristo ressuscitado, que nos transforma, que nos dá vida, que nos faz sermos rochas vivas e espirituais. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma ótima terça-feira para todos.